uma hora para outra. Fica instável, Entendi. né? E é por isso que está a importância justamente a hora que você entrega um projeto de rede, ela está dentro dos padrões e está certificado, porque se tivesse dessa maneira, não que não possa ser algum problema de rede, mas pelo menos Perfeito. você Elimina sabe a que infraestrutura. Perfeito. sim, 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 sim. Você já sabe que não é um cabo que está com algum problema de interferência, né? Tá. Deixa eu só mudar aqui, espera só um pouquinho. Eu vou Fechar. mutar todos para depois eu abrir só o seu aí e o meu, tá? Pera aí. Tá bom. Fechar esse negócio. Tá me escutando, Rodrigo? Eu só não sei quem falou. Nairton, Oi, tudo bem? tudo bem? Era só para testar meu microfone aqui. Beleza, beleza. Tá. Tiago, Opa, voltei seu microfone aberto aí, tá? legal. Deixa eu aproveitar esses minutinhos antes de começar, só perguntar para você, você viu, eu sei que você deve estar na correria aí, mas eu mandei alguns materiaizinhos que eu fiz, até mandei para o Vi, Luiz também, o Luiz me deu o retorno. vi, vi. Acabando aqui, Ficou, a gente conversa um pouquinho, porque ficou muito legal. foi uma Eu ideia preciso aí, né? Um conceito aí, sei lá. de autorização para a gente compartilhar isso daí. Uhum. Quanto a isso, tá, se é a autorização que precisa, está autorizado. Beleza, beleza. Seu micro voltou, Rosana? Ayrton, tá escutando aí? Tô escutando. Tá chovendo aí? Só um minuto. Não, ainda não tô vendo. Resoluções? Cícero, bom dia. Falta 5 minutos apenas para ele chegar. Falta 5 minutinhos para ele chegar. Tiago.
Opa, Ah, apareceu, duplicou seu nome aqui. Não sei o que aconteceu. é, É a Rosana que deve estar brincando. Hum? Pessoal, bom dia. Então, mais alguns minutinhos a gente começa. Aqueles que puderem dar um feedback do áudio aí, pelo chat, a gente agradece aí. Pessoal, mais uma vez bom dia. Então, mais 2 minutinhos a gente inicia. A escolha do tema aí do webinar de hoje foi esse universo aí da certificação.
Eu acredito que poucas pessoas tenham já participado de um processo de certificação, conhecem os equipamentos, a norma é importante a gente conhecer, mas o Thiago atendeu aí o nosso pedido aí dessa apresentação. Eu quero deixar meu agradecimento aqui ao Thiago, que fez a apresentação, tem equipamento, tem bastante conhecimento nessa área, então vai ser legal a gente trocar um pouco de informações. Então, mais uns minutinhos, 2 minutinhos no máximo, e a gente inicia. Pessoal, bom dia então. Vamos dar início ao nosso webinar aí sobre certificação, sobre cabeamento. Mais uma vez, obrigado ao Thiago aí da Eniax por estar compartilhando essas informações. Se alguém quiser, vamos dizer assim, fazer uma observação, uma pergunta, utilizem aí a mãozinha aí. Thiago, está me escutando? Estou escutando, Rodrigo. Vamos lá, vamos iniciar então. Bom dia a todos mais uma vez aí. Thiago, é com Vamos você. lá. Vamos lá então. Bom dia a todos. Eu que gostaria de retribuir os agradecimentos aí, a confiança do Rodrigo, né, do pessoal da Logic Now. A gente poder falar um pouco sobre certificação de cabeamento, né, de rede, cabeamento estruturado. Qual que é a importância e quais são os benefícios que isso pode trazer para uma estrutura de rede. Eu vou iniciar a apresentação falando um pouquinho sobre a gente, né? Eu sou aqui de Limeira, né? A gente tem uma loja, Eniax. A gente está no mercado há 14 anos e tem 2 anos que a gente comprou o nosso equipamento de certificação de rede. A gente também trabalha aí com essa parte de serviços gerenciados, né? Também somos parceiros aí da Logic Now. E atuamos em toda a parte de infraestrutura, assistência técnica, vendas. E aproveitando para fazer o jabá, né? Como o Rodrigo já falou numa outra apresentação, a gente tem o Memorial da Informática aqui na loja. Quem um dia estiver passando aqui na região e quiser conhecer, a gente tem um museuzinho aí, com cerca de 250 peças expostas, né? De computadores, alguns deles funcionando. É bem legal, quem quiser conhecer, fica aí o convite. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre tipos de cabeamento, né? Eu vou falar um pouco sobre a parte de cabo, um pouquinho sobre norma, para a gente poder entender onde que a certificação acaba ajudando a gente a entender o que está acontecendo com o cabeamento. Eu vou focar a apresentação hoje mais na parte de cabeamento metálico, né? Par trançado de cobre. Não vou falar de fibra, que hoje a maioria das estruturas que a gente atende aí tem um link de fibra e a maioria da rede interna é cabeada, é cabo de cobre. Como tudo que envolve a informática, a tecnologia, os cabos vieram evoluindo, estão evoluindo até hoje, né?
tanto como parte de desempenho, quanto na própria tecnologia do cabo. A gente saiu ali de redes montadas com cabos coaxiais, né, que eram bem limitadas, e hoje chegamos aí nas estruturas aí de cabeamento estruturado, utilizando-se desse cabo de par trançado. O cabo de par trançado, a estrutura do cabo de par trançado foi concebida desta maneira, com trançamento, para evitar interferências, tanto interferências geradas no próprio cabo, quanto interferências externas. Uma curiosidade é que cada par do cabo tem um número de trançamento X, eles não têm o mesmo número de voltas, né? Cada um tem mais tranças ou menos tranças. Essas interferências se dão porque por esse cabo transitam sinais elétricos de alta frequência, né? E que são altamente suscetíveis à interferência externa. Por isso dessa trama do cabo. Além disso, os cabos possuem dois modelos, né, vamos dizer assim, que é o TP e o STP, que é o com blindagem e sem blindagem, que tem as suas aplicações aí, na grande maioria a gente usa sem blindagem, o com blindagem a gente usa em locais mais severos, onde possam ocorrer interferências por motores, indutores, lâmpadas fluorescentes, enfim, quando realmente é inevitável que um cabo passe junto a uma tubulação com rede elétrica, né? Falando um pouquinho das categorias dos cabos, coloquei as 3 principais que a gente tem hoje, né? Iniciando da famosa CAT5E, que é o famoso, todo mundo conhece, cabinho azul. Né? Todo mundo fala, vai colocar um cabo de rede e fala, eu quero o cabo azul. Né? Na verdade, não é uma denominação correta, porque os cabos de redes, todos eles possuem cores que, na maioria dos fornecedores, a gente pode comprar aí de acordo com a nossa necessidade do projeto. Mas o pessoal costuma comumente chamar de cabo azul CAT5, cabo vermelho CAT6, CAT6A um pouco menos difundido, né? Mas ele também tem várias cores. O cabo CAT5E foi o primeiro que proporcionou aí a comunicação bidirecional, né, o full duplex. Trabalha aí nas velocidades de 10 a 100 megabits por segundo, né? Se a gente ligar esse cabo numa rede gigabit, ele funciona em gigabit, mas ele não é homologado para velocidade de gigabit. Né? Ele tem aí como seus principais atrativos aí preço, né? Facilidade de encontrar, ele é amplamente utilizado, né? É muito fácil de trabalhar com ele, ele é mais flexível, tem uma infinidade de lugares que a gente acaba encontrando esse cabo. E justamente aí um contra dele é que nem todas as aplicações de gigabit, né? Podem ser implantadas no cabo CAT5E. Apesar de ele trabalhar em gigabit, não são todas as aplicações que vão acabar sendo atendidas por ele. Hoje o que a gente está usando com maior frequência em redes novas é o cabo categoria 6. Hoje o preço dele caiu em relação aí ao lançamento dele há 5 anos atrás, né? Mais ou menos, ele acabou tendo uma redução no preço. Está sendo bem convidativo, porque ele é um cabo que atende a todas as especificações de gigabit, né? Ele é um cabo um pouco menos flexível e um pouco mais grosso do que o cabo categoria 5, né? Então a estrutura física tem que ser preparada para a recepção desse cabo, ele tem que ter dutos, canaletas um pouco mais bem dimensionadas para ele, né? E ele é um cabo hoje um pouco menos flexível, né, como contra dele, né? Tem maior taxa de ocupação, mas em compensação ele atende às normas aí, as aplicações de gigabit LAN e tem um ótimo custo-benefício. Hoje a gente tem também a categoria 6A, que são os cabos 10 gigabits, né? Tiago, estou sem o seu som. O pessoal está ouvindo? Ok, vamos tentar aqui, peraí.
resolver. Voltou aí, Rodrigo? Opa, Voltou. beleza. Então vamos lá. Eu não sei qual foi a última parte que ficou clara aí, mas enfim, eu estava falando que os cabos categoria 6A e 7 são destinados mais a aplicações de data centers, né? Nem tanto a redes e cabeamento estruturados. Hoje realmente o que a gente aplica é o cabo CAT6A. Bom, a importância da norma, né? Afinal de contas, o que é a norma, que a gente tanto fala, norma, né? A norma, ela é um conjunto de documentos, né, que tem como principal objetivo padronizar as instalações de cabeamento estruturado. Ela é bem vasta, tá? São muitos documentos que falam desde tipo de cabo, padrões de cabo, disposição das salas de telecomunicações no projeto, como montar um CPD, padrões de aterramento, enfim, o que é um cabeamento estruturado, quantos pontos nós temos que ter por estação. É realmente bem extenso, é um tema bem extenso. Até vou deixar como dica, quem quiser se aprofundar no assunto, tem um livro sobre cabeamento estruturado do Paulo Sérgio Marim, no próprio site dele, paulosergiomarim.com.br, tem lá para comprar. Não custa muito caro, custa na faixa de uns R$90, é bem completo, ele detalha bem essa parte de normatização, né? A gente tem, dentre as normas de cabeamento estruturado, a principal que a gente tem que levar em conta é a TIA 568, tá? TIA é uma organização, é Telecommunications Industry Association, e essa norma é regida por ela e pela EIA, que é a Electronic Industries Alliance. Existem outras organizações que trabalham com normatização nacional, a nível nacional tem a norma NBR, internacional tem as normas ISO, mas elas são um conjunto de organizações e de normas que dividem toda a parte de sistema de cabeamento estruturado em regras e padrões que a gente tem que seguir no momento da implantação de um cabeamento estruturado, na hora de um projeto, né? Por que a gente falou de norma, por que a gente falou de cabo? Para a gente poder entender, na hora que a gente vai fazer uma certificação, o que é testado na certificação, o que o equipamento mostra para a gente, qual que é a importância desses resultados, né? A norma, a TIA 568B, ela categoriza os cabeamentos a partir de largura de banda, comprimento, atenuação e desempenho. Então ela é que é a grande base para que a gente possa falar de certificação, do que a gente está testando num cabo, que a gente está procurando adequar com a certificação. Essa norma ela define valores máximos de perdas e interferências que um cabo pode sofrer. Então, se um cabo sofrer dentro de um limite, perdas e interferências que é natural que ele sofra, ele estará certificado. Se esse limite estiver acima da norma, ou seja, excedeu o que a norma padroniza, esse cabo está com algum problema, deve ser substituído, dependendo do erro que acontecer, ou feita a recrimpagem dele. E a gente vai dar uma olhadinha quais são os testes e os erros que a gente pode encontrar, né? Então, os primeiros testes que a gente tem que considerar é o mapeamento do cabo, né, o WireMap, que a grande maioria dos testadores aí que a gente usa acaba mostrando para a gente, que é se o cabo está em paralelo ou não, né? Se esse cabo tem algum problema de continuidade, se os pares estão dentro do padrão de crimpagem, né, 568A ou B, se tem algum par aberto, dividido, cruzado, em curto. É o teste básico, né? Acho que qualquer testador aí que o pessoal utilize em instalação deve dar esse resultado.
O segundo resultado que nem todos os testadores dão, os um pouco melhores aí do mercado acabam mostrando, é o comprimento do cabo. Por que que é importante a gente saber o comprimento de um lance de cabo, né? Todo mundo fala, não tem conhecimento, que um cabo de rede não pode exceder 100 metros. Esse conceito a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado pelo seguinte: de acordo com a norma, um cabeamento estruturado, quando a gente está verificando de porta a porta, ou seja, da porta do PET Panel à porta da estação de trabalho do cliente, sem considerarmos os PET cords, os cabinhos que fazem essa ligação da tomada ao computador e da tomada ao switch, pode ter no máximo 90 metros. Se esse cabo exceder 90 metros, na hora de uma certificação ele não vai passar, tá? Ele não vai ser certificado. Então é importante a gente também saber o comprimento desse cabo, se está atendendo ou não a norma. O próximo teste que é levado em conta é a perda de inserção. Quando a gente vai fazer a inserção do cabo, a crimpagem dele, num keystone, a gente decapa esse fio, né? Tira aquela borracha protetora, abre um pouco a malha isolante, desenrola, destrama o fio, abre as perninhas, né? E crimpa esse cabo no keystone. Existe um limite que a gente pode destramar esse cabo, né? Uma medida que a gente pode descascar a ponta do cabo, e para que ele não sofra perda de sinal na inserção, que é justamente nas extremidades, na crimpagem do cabo. Então também o certificador consegue medir isso daí. Esses próximos testes que a gente vai falar agora, a partir da perda de inserção, só com o certificador a gente vai conseguir identificar, tá? Os próximos testes que ele faz são todos relacionados ao que a gente chama de crosstalk. Crosstalk, ele é a interferência que o cabo sofre entre os próprios pares deles, né, do próprio cabo, em extremidades iguais ou separadas, e de um par de um cabo no outro par de outro cabo, né, que é o chamado de afonia. Então, as diafonias elas podem ser erros de next, fext, PowerSun next, PowerSun fext, são os principais, tá? Eu vou falar. Existem mais, mas se eu for ficar falando todas as interferências, os testes, o que a norma diz, a gente vai ficar um papo muito chato, monótono, então eu tentei separar aí os principais, tá? Quando a gente fala de next, fext, o que é isso daí, né? O next, ele é uma interferência entre os pares do cabo, dentro do mesmo cabo, que sofre na mesma extremidade. Então, um par, por exemplo, par laranja, que nem da figura aí, né? Na figura aqui, par laranja, ele pode interferir no par azul ou vice-versa, dentro do mesmo cabo, na mesma extremidade. O fext é quando essa mesma interferência acontece em extremidades opostas. Um par de uma extremidade interferindo num par de uma outra extremidade. Pode parecer que isso não ocorre, mas ocorre sim. Como a gente falou, esses cabos transitam aí impulsos elétricos, né? São de alta frequência. Então isso acaba gerando aquelas interferências eletromagnéticas, né? Quem entende um pouco mais de física aí pode talvez explicar um pouco melhor. Mas acaba dando esses erros. A gente tem também o PowerSun next e o PowerSun fext, que é a somatória da interferência de 3 pares de cabo no quarto par. Então ele soma 3 pares e ele faz a somatória de todas as combinações. Então ele soma a interferência do par laranja, azul e marrom no verde, do verde, marrom, azul no laranja. Ele faz todas essas combinações, mede as frequências e dá o resultado se todas essas variáveis, essas interferências estão dentro do limite da norma ou não. Existe um último relacionado à diafonia, que é o Allen crosstalk. Esse ocorre muito no cabo CAT6A, que eu falei que tinha aquele isolamento, aquela malha par a par. Esse Allen crosstalk, ele é a interferência de um par num outro par de outro cabo. Então o par laranja de um cabo pode estar interferindo no par azul de outro cabo. Lembrando que quando a gente vai fazer uma instalação de rede, a gente passa, né, um chicote de cabos, né, esses cabos estão próximos um do outro, eles interferem um no outro também. O Allen crosstalk começou a ter uma preocupação mais
vamos dizer assim, mais próxima, né? O pessoal começou a observar mais o Alien Crostalk a partir do cabo Cat6A, que transita em 500 MHz, uma frequência muito alta, e começou a ter esse problema na época que estava ainda em estudos laboratoriais o lançamento dessa categoria. O pessoal não sabia ainda muito bem como fazer para anular esse Alien Crosstalk, até que eles conseguiram fazer esse isolamento para par. Existe um cabo que tem uma malha única com cortes que também anula essa frequência, né? Então realmente um fenômeno que acaba interferindo aí no funcionamento do cabo. Eu tenho que falar sobre mais... Aqui tem um diagrama sobre a Alien Crosstalk, né? A gente tem que falar um pouquinho sobre o return loss, a perda de retorno, né? Ou atenuação, que é... perda de retorno, né? Que é quando um sinal elétrico, entra numa extremidade do cabo, chega até a outra ponta e retorna, tá? Então, também existe um parâmetro que tem que ser adotado para essa perda de retorno. Existe também um teste de atenuação, esse é em decibéis, né? Teste muito importante, tá? Que é a redução da amplitude do sinal. Ele é comparado a fogos de artifício, né? Quando a gente lança aqueles fogos brilhantes, eles têm um brilho intenso e depois vão diminuindo esse brilho de acordo conforme eles vão ganhando altitude, na altura. O sinal no meio físico, no cabo, é a mesma coisa. Quando a gente joga um pulso nesse cabo, ele tem uma força que vai se perdendo ao longo do comprimento do cabo. Por isso que é importante o comprimento do cabo, a gente utilizar cabo de boa qualidade e a gente tomar muito cuidado na hora da instalação dos cabos, tá? No momento da manipulação dos cabos, e até uma questão muito preocupante, a pessoa fala, eu tenho um eletricista que vai passar um cabinho de rede para mim, meu sobrinho passa um cabinho de rede para mim. A gente tem que tomar cuidado, porque muitos desses erros que podem acontecer, inclusive o de impedância, que é a resistência do cabo, ocorrem porque no momento da instalação, o pessoal usou uma tração excessiva para puxar o cabo, né? Aquela velha história, o cabo não está descendo no conduíte, vamos amarrar ele num pedaço de madeira atrás do carro, vamos puxar o bicho aí que ele sai. Então a norma fala aí da quantidade de tração que a gente pode utilizar em newtons, tá? Ninguém vai medir, mas enfim. Tem que tomar cuidado realmente na hora da instalação. Na hora de instalar, evitar torcer o cabo, curvas fechadas do cabo. O cabo tem uma curvatura que tem que ser respeitada. Na hora de instalar, às vezes o pessoal joga um monte de cabo pro chão, sai pisando em cima do cabo, põe cadeira em cima. A gente já viu vários absurdos, né? Então, realmente, no momento da instalação do cabeamento, a gente acaba eliminando praticamente aí 50% a 60% dos erros que podem acontecer no momento de uma certificação. Agora, a gente falando de certificação, imagine se a gente não for certificar esse cabo, né? E essa instalação foi feita realmente de qualquer maneira. Através de um teste simples de continuidade, ele vai dar que o cabo está ok, o cabo está contínuo, porém a gente não vai ter todos esses parâmetros normativos e todas essas medições de perdas e de interferências, e a rede do cliente fica instável e a gente não consegue saber o porquê, né? Então, tá aí todo o cuidado na hora da instalação, né? Atentar a esses pequenos detalhes aí que acabam fazendo uma grande diferença. Bom, agora vamos um pouquinho mais para a parte prática, né? Vamos sair um pouco da teoria. Existem vários equipamentos no mercado aí para fazer a certificação de rede, né? São os certificadores de rede. Tem vários fabricantes, né? A Ideal, tem a Fluke, tem algumas importadas, enfim. 95% do pessoal que trabalha com certificação de rede e quase que 100% dos clientes que pedem uma certificação de rede pedem o Fluke, pedem para que seja utilizado o Fluke e os profissionais utilizam a Fluke. Não cabe a mim fazer propaganda, eu não sou vendedor da Fluke, não sou revenda da Fluke, não ganho de vender a Fluke. Mas quando eu estava para comprar o certificador, que é um equipamento caro, tá? Na época que eu comprei o certificador, há 2 anos atrás, só para ter base aí de conhecimento de vocês, eu paguei na época R$40 mil no equipamento. Ele tem um custo de manutenção mensal de calibragem, a gente tem que mandar esse equipamento para calibrar em laboratório, que é cerca de R$1.500 por ano. Então não é um equipamento barato para a gente comprar uma marca que não tenha suporte, para a gente comprar uma marca que não atenda aos parâmetros normativos mais recentes e que não tenha uma capacidade de expansão. Eu realmente, quando testei os equipamentos, já tinha na minha cabeça que o Fluke era o melhor,
mas na hora que realmente eu testei, que eu botei a mão na massa, eu vi que faz toda a diferença o equipamento. Esse equipamento ele faz testes até categoria 7A já, né, já está preparado para futuras categorias. Ele tem uma tela sensível ao toque, touchscreen, ele mostra todos os resultados de gráficos no momento, tem o software gerador de relatórios que eu vou mostrar depois. Enfim, é um equipamento top, um dos mais rápidos do mercado, tá? Ele faz o teste de categoria 6, se eu não estou falando bobagem, é perto dos 20 segundos, categoria 5 em 9 segundos. Ele é o único equipamento homologado de acordo com as normas para medição de alien crosstalk em campo, que é uma medição bem complexa, que é aquilo que eu falei a gente falou, né, que é de interferência de um par de cabo em um outro par de outro cabo. Então ele tem que fazer umas verificações e ele segue umas verificações de acordo com a norma. Não tem como testar todos os cabos, então ele testa por uma amostragem especificada pela norma, né? É um equipamento bem robusto. Eu fiz um videozinho aqui no meu laboratório, tá? Esse é o meu equipamento. A gente ligou um patch cordzinho e fez o teste. Antes de eu passar o vídeo falando um pouco de teste, a gente consegue ver aqui na telinha aqui do equipamento, no touch, que ele está lá, né, que é uma categoria 6 canal. Existem 2 níveis de certificação de rede, tá? Por canal e por link permanente. Qual que é a diferença? Quando trata de uma rede nova, que a gente acabou de montar, a certificação recomendada é por canal. Se a gente seguir todos os padrões da norma, uma rede ela sai o cabo numa ponta de um patch panel, né, de uma tomada fêmea, e morre numa tomada fêmea próxima à estação de trabalho do usuário. E essas conexões depois são realizadas por patch cords, né? O link permanente é justamente essa segmentação da rede, de uma tomada fêmea para outra tomada fêmea. Tá? É a parte que nunca vai mudar na rede, vamos dizer assim. É uma parte que foi instalada e vai ficar lá, é físico, é permanente, fica instalado. A certificação de canal a gente costuma fazer em redes já ativas, onde a gente vai testar esse segmento da rede e também os patch cords. Então vão ser considerados os patch cords também na certificação. É uma certificação válida, funciona, porém perde totalmente a sua eficácia quando a gente faz a substituição de um patch cord. Quando a gente substitui um patch cord, a gente tem que recertificar aquele ponto. Né? Eu acho que essas são as principais diferenças. Eu fiz um teste de canal, porque eu liguei um patch cord numa máquina a outra, né? Enfim, só para vocês terem uma ideia da velocidade do que é o teste, né? Eu vou rodar o videozinho. A gente iniciou o teste, né? Ele comunicou com a unidade remota. Você vê que aí em poucos segundos ele já me deu as perdas de next. Ele dá o gráfico, nesse gráfico, eu não consigo pausar, mas o gráfico tinha uma linha vermelha embaixo, que é o limite da norma, em cima os gráficos por onde passou. O wire map, né? Perda de retorno, tá vendo que tem uma linha embaixo, que é a norma, e o gráfico está todo acima, né? Esse gráfico não pode cruzar o limite da norma. Se ele cruzar, esse cabo não está dentro dos padrões normativos. Feito todos os testes, são gerados os relatórios, né? Então aqui dá para ver melhor, olha o gráfico, né? O limite da norma, né? Ao longo das frequências, ele é testado em várias frequências, partindo de 0 a 250 MHz, que é a frequência Cat6. O Cat6A é de 500 MHz, então esse limite passaria um pouquinho mais para lá. E a gente vê que de acordo com como vai subindo a frequência, ele vai dando interferências maiores no cabo, né? Essa é a interferência de next, né? Que eu coloquei como exemplo. O relatório ele tem uma importância não só visual, de a gente entregar para o cliente como documentação, mas também se esse cabeamento foi realizado por um instalador certificado pelo fabricante, por exemplo, Furukawa, Bandit, não sei se o instalador for certificado por esses fabricantes e a gente fizer a certificação, todos os pontos passarem, tem a possibilidade de envio desses relatórios para o fabricante, e esse fabricante dá a garantia, aquela famosa garantia de 25 anos ali na estrutura de rede do cliente, né? Bom, tudo que a gente falou até agora era para chegar nesse último slide aqui, né, nessa última parte da apresentação. A gente poderia iniciar por esse último,
Mas ficaria muito fácil a gente não compreendesse o que está englobado nesse universo da certificação, né? Então, pegando o nosso título aqui, que a gente consegue garantir de estabilidade com a certificação de rede? Baseado em todas as interferências, em todos os limites impostos pela norma, em tudo que pode acontecer com o cabo durante a utilização da rede, a certificação garante justamente que o cabeamento instalado está atendendo aos requisitos da norma. Esse cabeamento é como se fosse um selo de garantia, né, da empresa que instalou, da empresa que vendeu o projeto, da empresa que certificou, né? Se torna um selo de qualidade. A gente consegue, através do envio dos relatórios, se o instalador for certificado, aquela garantia estendida do fabricante, né? A gente tem uma estabilidade de conexão, uma alta disponibilidade da rede e um ganho de produtividade. Além disso, a gente tem uma facilitação na detecção dos problemas. A gente até teve uma experiência aí ontem com um cliente que tem uma rede que foi montada dentro da empresa dele. Essa rede depois foi crescendo, existe um cabo saindo de um barracão para outro, e tem-se uma estabilidade adicional na rede que a gente não consegue localizar o que é. Fica-se naquela, é o link de internet, porque a internet dá lenta? Não, mas está dando ping alto, então é o servidor, é a placa de servidor, é o firewall, é o meio físico, enfim. A única maneira de se começar a se eliminar possibilidade é através da certificação. A partir do momento que a gente tem uma rede certificada, a gente parte do princípio que aquela rede está ok, né? Então, fica mais fácil a parte de detecção de problemas e de soluções de perdas de estabilidade de rede. Além disso, tem a parte da documentação, né? A gente sempre fala aí nos encontros da Logic Now, aí, da importância da gente documentar tudo, né? Então, a gente tem uma documentação que fica salva tanto no computador, né, de quem fez a certificação, quanto enviado por relatório. A gente pode enviar por e-mail também. E a partir do momento que a gente tem uma rede certificada, a gente elimina um grande problema que a gente tem, pelo menos eu tenho, que é aquela velha discussão com o pessoal do sistema, né? O cara do sistema falando que o sistema está lento porque é a rede do cara, e a gente falando que o sistema está lento porque o sistema do cara não presta. Então, acaba-se também esse dilema, né? Você tem um desgaste menor. Bom, pessoal, bem resumidamente, o que eu tinha para falar sobre certificação, dando uma pincelada rápida sobre vários conceitos, era isso. O Rodrigo falou se alguém tivesse alguma dúvida para levantar a mãozinha, eu vou tentar responder na medida do que eu puder aqui também. Não sou profundo conhecedor das normas, tá? Eu sou um profundo conhecedor, sim, da estrutura de rede, dos benefícios da certificação. Fiz os cursos da Fluke, eu sou certificado FFTT da Fluke, né, para a operação dos equipamentos deles, né, especificamente da linha de certificadores. Mas realmente a parte de norma, existem pessoas que decoram a norma, né? Eu sei das normas, sempre que eu preciso me adequar a alguma eu tenho que consultar, mas à medida do possível eu vou tentar responder. Eu agradeço a atenção, peço desculpas se foi muito chato, se eu fiquei falando demais, mas eu realmente teve que colocar uma parte teórica nisso aí. Eu agradeço e deixo aí meu muito obrigado. Legal, legal, Thiago. Acho que o objetivo era exatamente esse. Eu fiz algumas observações aqui, vamos só compartilhar alguns pontos aqui e a Carla deve anotar algumas dúvidas aí no chat e a gente vai respondendo. Vamos lá. O primeiro ponto que eu anotei, Thiago, se você tem informação, como já faz tempo aí que eu não estou atuando nesse mercado, você disse que o preço do cabo categoria 6 caiu bastante, isso eu também acompanhei. Mas e os passivos, os conectores, PET panel, ainda existe uma diferença grande entre os 6 e os 5 ou não mais? Rodrigo, experiência nossa aqui, tá? Existe sim uma diferença de preço, mas não é mais como era antes, né? 3 vezes, 4 vezes o preço. Existe uma diferença, eu posso depois levantar certinho, mas é algo em torno de 40 e poucos por cento a mais, tá? A Furukawa, que é aí um dos nomes mais famosos nessa parte de estrutura física de rede, ela tem duas linhas, né, principais que ela trabalha nessa parte de cabeamento, que é a linha Multilan deles e a linha Sorro Plus, né? A linha Sorro Plus é aquela linha um pouco mais em conta. Porém, excelente, tá? Eu já utilizei em algumas instalações.
é excelente. Quando a gente está falando da linha Sorro Plus, os preços se aproximam muito. E eles lançaram nesses últimos meses toda a linha Cat6 Sorro Plus, tá? Então tem desde Patch Panel, cabo, Keystone, então acaba barateando aí um pouco a instalação. Então vale a pena, como investimento, realmente olhar com um pouco mais de carinho nessa diferença de preço. A gente vai montar uma rede Cat5e para um cliente, e amanhã ou depois esse cara vai ter problema no fluxo de dados, porque ele vai querer ligar o DVR, ele vai querer ligar o banco de dados, ele vai querer colocar câmera IP, ele vai querer transmitir dados e voz. Tiago, perdemos seu som de novo, hein? Opa, Agora voltou? Legal. Voltou. Tá. Então quando a gente instala um cabo Cat5, a gente vai acabar perdendo essa possibilidade de trabalhar com um fluxo maior de dados nessa rede, tá? Mas vale a pena cotar, os preços não estão tão abusivamente diferentes. Tá. Então, assim, para a gente deixar claro, quer dizer, hoje numa rede nova, não tem o porquê, nem a questão financeira de eu fazer uma rede com cabeamento categoria 5. Não, não tem porquê mais, Rodrigo. Realmente hoje vale a pena a gente trabalhar com o Cat6, né? Como também não vale a pena a diferença de preço se você colocar um switch 10100 e um switch 10100.000, né? Hoje a gente começa uma rede colocando 10100.000. Legal. Tá. O que eu notei também aqui, Thiago, e por favor me corrija aí, na minha época aí de eletrônica, e quando eu estudei um pouquinho o cabo par trançado, o que garantia a isolação, a eficiência do cabo, era exatamente a trama de cada cabo. E você colocou que cada par, cada cor, tem uma trama específica, correto? Perfeito. Tá. Então, o detalhe aqui, a minha observação, é que a qualidade do cabo que vai estar construindo essa trama é muito, muito importante para a certificação. Então, Com a gente certeza. não tem nem como pensar em economizar e comprar um cabo que não seja aí nível A, Furukawa, AMP ou qualquer outros cabos aí. Comprar cabos Perfeito, Rodrigo. de preço, eu acho que não é uma opção. Não, não é uma opção. Existem cabos mais baratos, né? Que são os cabos de... Eles não são 100% cobre, tá? São chamados CCA, eu não lembro, é meio metálico, agora eu não vou lembrar exatamente a especificação dele. Que são esses cabos que são os importadinhos aí, que o pessoal está usando para instalação de câmera, Tá. de sistema de CFTV. Esses cabos para CFTV funcionam, tá? Para a rede, eles não vão certificar. E o problema não é não certificar ou certificar. É justamente ocasionar problemas na rede do cliente. Você vai ter um filho, provavelmente por muito tempo, né, que você colocou no mundo, que é uma rede para um cliente, e o cara vai começar a reclamar que a rede dele está lenta. Então, se você economizar na hora de usar cabo, conector, Keystone, a gente já está começando um projeto errado, tá? Não é por aí. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui, Thiago, eu não conheço essa marca, se você tem alguma informação. Prismian, você já ouviu falar? Prismian? Não ouvi falar. Tá. Não ouvi Então depois a falar. gente vai pesquisar sobre Essa marca Prismian, só para eu tentar localizar, essa marca é referente a parte de física de cabeamento ou alguma coisa relacionada à parte de certificação de equipamento para teste? Não, de cabeamento, pelo que eu entendi, de Cabeamento. cabeamento. Tá. Ó, o que eu conheço de cabo, tá? Que eu já vi, já trabalhei. Furukawa, não tenho o que falar. Panduit é excelente, porém a Panduit se mandou do Brasil, né? A gente tinha distribuidores Panduit, até um dos maiores distribuidores Panduit ficava aqui em Limeira, que era dimensional, tá? Então a Panduit hoje só trabalha com importação direta, tá muito complicado comprar Panduit. A minha rede da loja aqui, a minha estrutura toda é Panduit. Na época eu comprei, porque o distribuidor era aqui, eu optei por utilizar, é excelente, tá? Tenho 2 clientes também que utilizam, é muito bom. A Conscop, né? Também também é bem famosa. AMP, Nexans, tinha Legrand também na cidade, também sumiu, também era um cabo bom. Eu acho que esses são os principais, né? A Conscop hoje comprou a Systemax, né? Então, acho que são os principais aí. Eu já vi cabo de rede multilaser, já vi cabo de rede tenda, já vi cabo de rede... Não recomendo. Legal. Perfeito. Tá.
Uma observação aqui, que eu coloquei também, é que a certificação hoje, no meu ponto de vista, ela é uma opção. Algumas empresas fazem e a maioria acho que não faz. Porém, deveria ser uma obrigação. Quer dizer, acho que qualquer cabeamento, qualquer rede, 5, 10 computadores, eu deveria certificar esse cabeamento para depois começar a operação de dados nessa infraestrutura. Perfeito, perfeito. Até, Rodrigo, aproveitando só fazer um gancho, falando dos cabos que a gente estava falando anteriormente de marca, né? Quando a gente vai certificar, a gente seta no certificador a marca e o modelo e a categoria do cabo, tá? Perfeito, perfeito, Porque perfeito. na normatização ele fala que tem toda a parte de testes de frequência e os cabos também entre fabricantes, entre fornecedores, também tem uma diferenciação ali, que é um número que vem impresso no cabo AWG, né? Que também tem a ver com a condutividade desse cabo. Então, a gente tem que tomar cuidado para setar certo e também para usar cabos bons. Com relação a essa questão da obrigação da certificação, a gente não poderia obrigar, mas realmente deveria ser obrigatório, tá? Falando em custos, apenas assim, curiosidade em termos de preço, tá? A certificação ela varia muito pelo número de pontos, tá? Então, dependendo do número de pontos aí que o cliente tenha para a gente certificar, ele parte aí de 90 a 40 reais por ponto. Poxa, é caro numa rede muito grande. Depende, né? A partir do momento que a gente tem uma certificação nessa rede, a gente sabe que a gente não vai precisar mexer na estrutura dessa rede. Imagina que você fez uma rede de 10 pontos e que você não usou um cabo legal, ou que deu algum problema, ou que o instalador torceu o cabo, e o cliente começa a utilizar essa rede, começa a ter problema, então começa a gerar uma série de desgastes. Primeiro, você tendo que atender o cliente a toda hora. Segundo, a perda do cliente de produtividade e de dinheiro. Ele vai estar com uma pessoa parada, com a empresa parada. Você vai estar com um funcionário parado, tentando resolver um problema que muitas vezes poderia ter sido detectado no momento de uma certificação a um custo não tão alto. Veja se você consegue, com a sua experiência prática aí, isso tem na teoria, Thiago, por exemplo, eu tenho a minha rede não foi certificada e eu tenho alguns problemas na minha rede com relação à perda de pacotes causado por qualidade de cabo, deficiência de sinal de uma ponta ou outra, perda de sinal. E à medida que eu começo ter um uso mais intensivo com vídeo, com gravação de voz na minha rede, eu estou trafegando VoIP na minha rede agora, eu começo a sentir isso. Antes eu não sentia. Se eu tivesse uma rede certificada, com certeza a minha performance seria melhor. Mas à medida que eu vou aumentando o uso da minha rede, hoje é uma tendência, eu começo sim daí ter os sintomas que eu já devia ter detectado lá atrás. Tá, com certeza, Rodrigo. Aí a gente pode trabalhar até em duas frentes diferentes, né? Realmente, a questão da certificação, de a gente saber que essa rede está dentro dos padrões, trafegando na frequência, velocidade, que a gente disponibilizou. O cliente vai ter a segurança do que ele comprou, né, através da certificação foi entregue. E o segundo ponto que a gente tem que observar, que a gente começou o papo nessa questão de dúvidas falando, é justamente utilizar um cabo Cat5e um cabo Cat6. A partir do momento que a gente vai tendo um aumento de demanda, o cabo Cat5e tende a não atender mais esse aumento de demanda na rede, né? Tá. Bem, tem uma pergunta do Marcelo aqui, a gente já falou do custo médio aí, quer dizer, isso vai variar da quantidade de pontos, mas Sim, vai sim. estar de 40 a 90 reais. Uhum. Na sua experiência, Tiago, o que a gente pode indicar, é uma pergunta do Nairton, de cursos de certificações? Existem, vamos dizer assim, cursos, existe uma certificação para que eu tenha um pouco mais de informação sobre esse universo? Sim. Todo curso oferecido pelos fabricantes de cabeamento, seja ele da Panduit, da Furukawa, Systemex, qualquer curso que a gente for fazer para ser um instalador certificado, eles vão falar dessa parte de norma, cuidados com o cabo e da importância da certificação. Se aprofundando mais em certificação, aí é o curso FFTT da Fluke, né? Essa certificação ela é específica para o certificador, né, da Fluke,
onde são simulados lá várias situações e interpretação do que foi dado de retorno. Mas qualquer curso de qualquer fabricante, ele vai te falar sobre norma, ele vai falar sobre cuidados de cabo, ele vai falar sobre taxa de ocupação, ele vai falar sobre inserção, enfim, cada um puxando a sardinha para o seu lado, mas ele vai te dar um conceito legal. Alguns são até gratuitos, tá? Legal, legal. Agora tem uma pergunta aqui do José Antônio, lá do Rio de Janeiro, e aí a gente quer a sua visão aí como empresário, como, vamos dizer assim, que você investiu no equipamento de certificação. Se vale a pena investir no equipamento e qual que, vamos dizer assim, é o tempo de retorno que a gente imagina. Eu acho que eu fico pensando em comprar um carro novo. Comprei um carro novo. Perfeito. Hoje eu não sei o valor do equipamento, tá? Como eu falei, na época a gente usou uma linha do Banco do Brasil, né? A gente usou o Proger para comprar esse equipamento. Na época o valor dele foi R$40 mil, aproximadamente. Essa pergunta, na verdade eu vou ficar meio tendencioso a falar que hoje não valeria a pena para mim comprar. Por quê? Na época que eu comprei o certificador, eu estava fazendo um cabeamento estruturado praticamente por mês, né? Foi em 2014. Por uma questão burocrática do banco, foi naquela época de finalização, de acabar finalizar estado de futebol, eles cortaram o projeto, voltou o projeto, foi uma confusão. Eu consegui pegar esse equipamento na mão no final de 2014, que foi justamente quando a gente começou a entrar nessa época de recessão, de crise, e deu uma freada nas instalações. Agora a gente está começando a retomar alguns projetos, tá, que estão parados desde aquela época. Então, é sim e não. Se você tem um volume alto, se você faz instalações, tem uma frequência, um número legal de pontos de rede que você instala mensal ou bimestral, vale a pena, né? Vale a pena porque hoje a gente paga aí, se você for fazer uma linha de crédito qualquer, você vai pagar R$1.500, mil e poucos reais aí por mês do equipamento. A R$50 é um preço médio de certificação. Você fazendo aí uma conta rápida de 1.500 por 50, que a minha cabeça hoje não está muito boa. 30 pontos por mês você está pagando equipamento. Perfeito. Né? Então, grosso modo, valeria a pena se você tem um volume. Ou se você tem uma empresa de certificação. Eu tenho um certificador e vou trabalhar fazendo certificação para terceiros, que também é viável, né? Perfeito. Justamente nisso que o José colocou, que existem empresas focadas e só fazem certificação. É o segundo exemplo que você deu, meu foco é certificação de rede. Perfeito. Eu tenho o certificador porque eu tinha essa demanda, deixei aberto, e deixo aberto aqui para quem precisar. Podemos fazer parceria nesse sentido, tá? A gente pode estudar, não tem problema nenhum de a gente fazer certificação. Não tem problema de deslocamento, a gente pode conversar, dependendo da situação, alguma coisa. Mas, enfim, podemos fazer. Eu tenho equipamento porque eu tenho essa demanda. Hoje, a gente está fazendo uma certificação cada 2 meses e meio, 3 meses, tá? Tá baixo. Era para ter uma certificação por semana. Mas eu tenho equipamento, tá aqui, eu posso fazer, não tem problema nenhum. Legal. Só para a gente, assim, validar, a gente já respondeu isso aí, você colocou, que um cabo categoria 6, ele não vai trafegar gigabits. Ele pode trafegar, mas algumas aplicações esse cabo não vai suportar, correto? Cat5e, né? Cat5e. Isso. O cabo Cat5e é isso aí mesmo. Ele vai, se você ligar ele numa rede gigabit, ele fica gigabit. Mas, porém, algumas aplicações gigabit ele não vai trafegar, porque ele não foi desenvolvido para velocidade de gigabit, né? Na época do desenvolvimento do cabo Cat5e, ele foi desenvolvido para 10, 100 megabits por segundo. O cabo desenvolvido para aplicação gigabit é o Cat6. Tá? Assim como se você ligar um cabo Cat6 numa rede 10 GB, ele vai trafegar. Porém, ele não foi desenvolvido para isso, tá? Ele pode ter perda, até por causa da frequência, né? A frequência dele é uma. A frequência do cabo Cat5 é 125 MHz, do cabo Cat6 250 MHz, do 6A 500 MHz. Então, você imagine, quanto mais velocidade, maior a frequência, maior a interferência, ele não foi desenvolvido para essa aplicação. Só para deixar claro, o Marcelo aqui, esse valor, Marcelo, de R$90 por ponto é somente para certificação. O instalador fez lá, já colocou, limpou, já está tudo pronto. Eu, como certificador, numa rede de 10 pontos, eu vou lá,
fazer um trabalho, que não é um trabalho rápido, para certificar essa rede e entregar esse relatório para o cliente. Caso um ponto de rede não passe na certificação, não é responsabilidade de quem está fazendo a certificação corrigir aquele ponto. Correto, Thiago? Perfeito, Rodrigo, exatamente. O certificador ele vai entregar o relatório do estado daquela rede. Se eu tenho um ponto que está com uma falha, esse ponto vai ser resolvido por uma outra pessoa e depois, novamente, a gente vai aplicar a certificação. E aí eu posso ter um acordo e não cobrar de novo aquele ponto que eu estou certificando novamente, ou depende do local, eu tenho que cobrar o deslocamento para fazer essa nova certificação. Perfeito, Rodrigo. É um trabalho à parte, na verdade, né? Uma coisa é a instalação de rede, outro serviço, outro trabalho é a certificação, né? É como se a gente estivesse falando dos serviços mesmo que a gente usa aí da Logic Now, né? Uma coisa é o antivírus, outra coisa é o Web Protection, né? Se complementam, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Legal, legal. Só de falar esse nome aí, a gente já começa a tremer. Brincadeira. Pessoal, legal. Eu acho que eu anotei. Eu só queria pedir para você, Tiago, assim, a apresentação, depois a gente vai fornecer isso para quem participou e aqueles que precisarem. Anotar correto aí o livro que você falou do Paulo. É Paulo Sérgio Marim. Marim. Legal, legal. Paulo Sérgio Marim. Esse cara, ele é especialista, tá? E ele é um dos aqui no Brasil, responsáveis pelo desenvolvimento da norma. Ele tem 2 livros muito bons, um falando sobre cabeamento estruturado, outro falando sobre montagem de CPDs. O de CPD é muito específico, um negócio são provas gigantescas, né? Mas o de cabeamento estruturado eu recomendo, tá? Inclusive ele lançou a última versão do livro dele há alguns meses, revisada, né? Vale muito a pena, tá? É bem legal ter até para consulta, para tirar dúvida, eu acho muito válido. Com relação ao material, Rodrigo, eu vou disponibilizar em PDF a apresentação e eu tenho um e-book que a gente desenvolveu falando de cabeamento estruturado, da importância do cabeamento estruturado, que eu também vou disponibilizar para quem quiser, tá? Eu mando depois para vocês, eu não sei se vocês colocam no link para download, alguma coisa do tipo aí. Tem 2 informações aqui bacanas. O José, novamente do Rio lá, ele está falando, assim, até mandou um link aqui, depois a gente pode compartilhar, da possibilidade do padrão 802.3 atingir 5 gigabits no mesmo cabo, quer dizer, num cabo categoria 5E. Você já leu alguma coisa sobre isso? Já estudou alguma coisa sobre isso, Thiago? Não estudei nada sobre isso ainda, Rodrigo. Tá. Então, legal. Depois a gente vai avançar um pouquinho sobre isso aqui. E uma pergunta do Nairton é que se a medição de interferência só pode ser feita com um certificador. No meu ponto de vista, sim, só através de um certificador eu consigo medir essas variações aí no cabo. Não existe nenhum software que eu rode num computador na outra ponta e consiga detectar isso, correto? Não tem nenhum software que faça isso. Na verdade, o equipamento ele tem 2 estações, né, uma numa ponta, outra na outra, que se comunicam bilateralmente, tá? Ele faz todos os testes que eu falei que o certificador faz, de todas as interferências, ele faz da estação principal para a remota e da remota para a principal. Então, o relatório ele tem é bem completo, né? Ele tem qual foi o pior valor, tanto numa direção quanto na outra. Existem alguns equipamentos da Fluke, tipo Link Runner, alguns equipamentos que são chamados de qualificadores de rede. Eles fazem alguns testes, algumas medições, mas ele não é um certificador, tá? Ele não dá certificador, ele não dá certificação, ele não documenta, ele não é válido perante a norma como um meio de garantir que aquela rede está ou não dentro dos padrões e apta àquela determinada velocidade. Bem, o webinar vai estar gravado, a gente vai disponibilizar depois lá no portal. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Pessoal, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, principalmente ao Thiago aí, que compartilhou suas informações, principalmente o seu conhecimento aí, que a gente possa estudar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais esse universo da certificação. Então, Beleza, bom dia Rodrigo. a todos aí. Obrigado mais uma vez a todos. Beleza, Rodrigo. Eu agradeço aí. Um bom dia para todos aí. Obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição, é só me procurar. Legal, então. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.